Só um instantinho. Tá, posso deixar? Posso deixar? Ai, vou deixar. Vou desligar uma coisa. Já tá show, pode desligar. Pode? Liberada? Boa noite, com muita alegria que retornamos, sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente e aquelas pessoas, aqueles irmãos, irmãs que nos acompanham através da rede social. É muito importante para nós trazermos aquilo que há de melhor em relação à doutrina, por que não dizer, por consequência, aquilo que há de melhor em nós mesmos. E é com essa intenção que a cada domingo nós estamos aqui, retornamos com muita alegria, com muito amor no coração, na certeza de que todos vocês que aqui estão e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais terão alguns momentos, 40, 50 minutos mais ou menos, de muito conhecimento, de muito aprendizado, por que não dizer, de muito amor. A mensagem, a doutrina espírita, além da alegria, tem que ser embasada também no amor. E essa é a proposta da nossa casa e com certeza de todas as casas religiosas. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Nós temos um recado, como falamos todos os domingos, as palestras públicas do Centro Espírita do Calvário ao Céu ocorrem no domingo às 9 horas da manhã, no domingo às 19h30, às segundas-feiras às 20 horas e às terças 20 horas. No domingo, por que 19h30? Por ser o domingo, então a pessoa logicamente quer ficar com a família, quer dar uma volta na praça, tomar um sorvete, então nós começamos um pouco mais cedo, às 19h30, segunda e terça às 20 horas, tá bom? Nós temos 3 recados aqui. O primeiro recado é para o próximo domingo, dia 16. Nós teremos um evento, vai começar a 15ª Semana Cultural Espírita. Então nós teremos início às 19h30, como sempre ocorre, com o grupo Gotas de Amor. E após, às 20 horas, aí teremos a palestra do Felipe Salomão, da cidade de Franca. Então no domingo que vem, nós teremos um tempo com um espaço um pouco maior, porque vai ser o início da 15ª Semana Cultural Espírita. Trata-se de diversas palestras promovidas pela USE Intermunicipal de Bebedouro, palestras essas que ocorrerão durante a semana. Então, no domingo com início, aqui no Centro Espírita Calvário ao Céu. Nós teremos palestras na segunda, terça, quinta, sábado, na cidade de Viradouro, Terra Roxa, Pitangueiras, Monte Azul, ou seja, todas aquelas cidades da microrregião que compreendem a USE Intermunicipal de Bebedouro. Nós fazemos então um convite para esse próximo domingo, dia 16, tá bom? Então teremos essa palestra. Também nós teremos no dia, vamos pegar aqui o óculos, no dia 21 de outubro, na sexta-feira, a peça teatral Antes Só do Que Mal Assombrado. R$30 o ingresso, e podem ter certeza que será uma peça muito legal, muito bacana, porque é um grupo de São Paulo, tá? Não é da região, vai se apresentar aqui, depois acho que é Jabuticabal, depois Ribeirão Preto, dia seguinte, Mas é R$30 ingressos antecipados e crianças também, então é o valor fixo. Então, por favor, as pessoas que tiverem interesse, nós temos ali na secretaria, podem procurar com a Keila, tá bom? Então, dia 21, dia 21 é na sexta-feira, às 20 horas, no nosso Teatro Municipal aqui em Bebedouro. Antes Só do Que Mal Assombrado.
E também um convite para a caminhada ecumênica no dia 22, no dia seguinte, no sábado, às 9 horas da manhã. Trata-se de uma caminhada que deverá sair aqui da prefeitura até a concha acústica, né? E aí nós estamos convidando todos vocês que estão aqui, e as outras casas religiosas também estão fazendo esse mesmo convite. Como nós falamos, trata-se de uma caminhada ecumênica em prol da paz. E com certeza todos nós estamos precisando, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então vamos aí promover essa paz através da caminhada. Todas as casas religiosas foram convidadas, estarão participando, mas também o SENAC, a OAB, a CIAB, ETEC, FATEC, ou seja, todos estão convidados, se possível levar 1 quilo de alimento não perecível, não obrigatório, mas quem puder, por favor. Sim, e um lembrete, se possível também, ir com uma roupa branca, simbolizando a paz, ou seja, nós não temos a intenção de forma nenhuma, de nenhuma conotação política, por isso o branco seria necessário, seria muito bom, tá bom? Então está feito o convite. Caminhada ecumênica no dia 22 de outubro, num sábado, às 9 horas da manhã, tá bom? E apenas confirmando, hoje o Beto estará fazendo a palestra para nós. Hoje de manhã nós tivemos não somente uma palestra, mas um encontro ecumênico aqui nesta casa, às 9 horas da manhã, compreendendo aí a participação de 2 pessoas da religião do Candomblé e Umbanda. E é interessante que é justamente a intenção, como o nome já diz, ecumênico, né? Foi justamente alguns esclarecimentos, entendimentos. Olha, podem ter certeza que foi muito bom, muito interessante mesmo. E por coincidência, ou nós sabemos que não existe coincidência, o Beto tem como tema para hoje Espiritismo e respeito à diversidade humana. Ou seja, realmente nós estamos à procura dessa paz, à procura desse entendimento do outro, mas por que não dizer entendimento de nós mesmos? Então, com toda certeza, a palestra de hoje seria, eu acho, praticamente um complemento daquilo que nós vivenciamos hoje de manhã. Temas diferentes, mas com o mesmo propósito, né? O entendimento do outro, o entendimento da diversidade. Então, nós vamos agora nos prepararmos mais uma vez através da oração, como falamos sempre. A oração é apenas para preparar a ambiência, nos tranquilizarmos, quando na realidade esta mesma ambiência já foi preparada muito antes pelos nossos amigos espirituais, por aqueles que acompanham esta casa, na certeza de que todos nós temos os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas reclamações. Mas neste momento, Senhor, vamos dedicar-nos não a reclamar, mas não a pedir, mas a agradecer. Agradecimento este que tem que vir do fundo do coração, na certeza de que a semana que passamos, independente dos problemas que tivemos, ou que talvez ainda estejam em nossa cabeça, nos preocupando, certamente em algum momento vai acabar. Nós sabemos, a doutrina espírita nos explica, nos passa, nos faz entender que os problemas acabam para que outros apareçam, na certeza de que todos nós estamos aqui para ser desafiados, para promover o nosso crescimento, promover a nossa evolução. E para que isso aconteça, temos que estar preparados, reabastecidos espiritualmente, na certeza de que todos nós, quando estamos orando, quando estamos pedindo concurso de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, certamente seremos atendidos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez chegarmos a esta casa de oração, pela oportunidade que teremos na semana que está por vir, na certeza de que esses desafios também serão vencidos, porque todos nós somos vencedores pelo simples fato de estarmos aqui, vivendo, observando, sentindo e aprendendo.
Que este aprendizado seja uma constante através do Cristo, a olhar por nós e a iluminar nosso caminho, na certeza de que nós temos que caminhar. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por tantos outros momentos bons que virão em nossas vidas. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Convidamos o Beto para nos falar. Boa noite a todos. Mais uma vez, muita alegria de estar aqui, poder trazer essas reflexões que tanto nos elevam a consciência e nos trazem um pensamento sobre o outro. E esse é o tema da noite: o outro, o olhar para o outro, para o diferente. O tema então, o Espiritismo e o respeito à diversidade humana. Espiritismo, nós vamos ver aqui os ensinamentos da codificação de Kardec, sobretudo da lei de igualdade, justiça, amor e caridade. Vamos falar também do Evangelho segundo o Espiritismo e sobretudo do Evangelho de Jesus, né? Muitas passagens de Jesus, do amor, do acolhimento, do respeito e sobretudo da importância de nos reavaliarmos constantemente, para que nós possamos, sobretudo, reconhecer os nossos preconceitos, ter a coragem de identificá-los e poder trabalhar para que possamos gradativamente melhorar e possamos finalmente enxergar uns aos outros como irmãos, além das diferenças aparentes da fisicalidade que tanto nos iludem nessa realidade. Então nós vamos passar aqui por diversos tipos de diversidades, certo? E nós vamos, sobretudo, mostrar que o diferente, a diversidade, é algo muito natural e muito importante que seja assim. Se nós pensarmos no espírito, sabemos que todos nós somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência material, transitória, que precisa, através das experiências humanas e sobretudo dos relacionamentos, ir depurando os sentimentos. Então, nessa nossa realidade física em que estamos vivendo, inúmeras diferenças serão apontadas, aparentes, e de pensamento também. Eu trago aqui então, para poder falar um pouco de diversidade, eu fiz um compilado, um estudo sobre esses temas, ouvindo inúmeras pessoas que trabalham especificamente com esse tema diversidade e inclusão, inúmeros relatos de pessoas de diversas matizes, de diversos grupos de militâncias também, né, que identificam graus de preconceito que acontecem na sociedade, mas eu fiz um compilado para a gente entender a essência disso. Eu trouxe 4 aqui, eu vou fazer uma breve passagem, o tema é muito amplo e eu quero passar muito pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, mas é importante que nós possamos ilustrar alguns exemplos sobre isso. Então aqui eu trouxe alguns tópicos, eu vou citando eles. Viviane de Araújo, ela traz um tema, assisti alguns vídeos, todos devem conhecer o TEDx, que são pessoas que fazem seus relatos das suas experiências pessoais, e todos eles aqui falam de diversidade. A Viviane Araújo e a Cristina Kerr são 2 pessoas profissionais que trabalham com essa temática de diversidade e inclusão. E eu trouxe também outros, eu vou mencionando aqui, Guilherme Bara, que é um deficiente visual, e o Cláudio Luciano Luzic,
que é um deficiente físico. Ele tem uma doença rara que afeta todo o sistema neurológico e motor dele. E eles relatam essas experiências, os preconceitos que eles sofrem, as limitações que as pessoas têm em relação à própria capacidade deles. E eu vou dando umas pinceladas para a gente poder ilustrar isso aqui, certo? Então, quais são os tipos de diversidade mais comuns que nós vemos aqui? Nós temos diversidades étnicas relacionadas à questão sociocultural, racial, relacionado à cor da pele, questões também de natureza cultural, questões de debilidade física e saúde, né? Gênero, masculino e feminino. Então aqui, crenças sobretudo, né? Inclusive foi falado aqui, nós tivemos uma experiência muito relevante hoje de manhã na palestra, onde a religião candomblé e umbanda foi nos passado aqui, né? Foi muito importante para a gente poder conhecer um pouco e poder respeitar, né? Sobretudo, a palavra respeito é uma palavra que nós vamos ouvir bastante aqui. Então, primeiramente, a Viviane, ela traz assim uma questão de que é importante que nós refletimos que todos nós somos singulares, né? Somos diferentes. Ninguém aqui é igual a ninguém. Todos nós, na condição de espíritos em evolução, em algum momento fomos criados, estamos na nossa jornada através das reencarnações, vivendo experiências. E nós aqui, todos nós estamos em graus de evolução diferente, mas e com pensamentos, com dores, alegrias, trazemos no nosso íntimo, no nosso inconsciente, alegrias, dores, sofrimentos, percepções de mundo, ideologias. Então, essas diferenças, nesse contato das relações humanas, elas são muito importantes para que a gente possa crescer. Porque o diferente nos confronta. É muito natural e muito confortável para nós nos reunirmos entre aqueles que são parecidos conosco, que pensam igual a nós, que têm o mesmo tipo de crença. E aí, esse é um problema, porque de certa forma nós nos fechamos para o diferente, muitas vezes preconceituamos por ignorância e por não conhecer, nós trazemos um conceito equivocado. Sobretudo, somos diferentes, mas sobretudo nós temos algo muito em comum. Todos nós temos o desejo de crescer, de aprender, de nos desenvolver, de nos realizar, de sermos valorizados, sermos acolhidos, sermos respeitados, que tenham conosco empatia, que tenhamos oportunidades de nos desenvolver e florescer para a nossa evolução e nosso progresso. Somos então seres sociais, precisamos uns dos outros. É através dos relacionamentos que podemos então ter uma visão diferente, porque nós temos individualmente, nós somos universos particulares. Nós todos, por mais similaridades que nós tenhamos, seremos diferentes, pois trazemos, como eu disse agora, um universo de experiências que vivemos aqui nessa vida e trazemos de outras também. O confronto então nos proporciona a evolução. O confronto nos promove então a possibilidade de questionarmos e refletirmos. E o tema que a Viviane traz na condição de especialista é conviver transforma. E a gente vai perceber que nós somos o que somos hoje graças a todas as experiências que nós vivenciamos, com todas as pessoas que passaram pela nossa vida, nossa família, nossos amigos, aqueles nossos adversários também, que em muitos momentos nos confrontam, são importantes, como eu disse, para que nós possamos entender e compreender visões de mundo diferente.
Conviver transforma, conviver desafia. Conviver com o diferente é sempre uma oportunidade de aprendizado. A convivência traz a oportunidade de entendermos o universo particular do outro, porque muitas vezes sabemos que trazemos em nós o egoísmo, o orgulho e a vaidade como um grande obstáculo para o nosso desenvolvimento. E para que nós possamos superar esse obstáculo, nós precisamos olhar e utilizar a base do respeito. O respeito que é entender o outro, que o outro existe, que o outro é diferente e tem o direito de ser diferente, tem o direito de se manifestar e se desenvolver. Entender que precisamos todos de uma referência. Todos nós somos imperfeitos e todos nós precisamos de uma orientação. Conviver transforma, como eu disse, porque traz luz à consciência, e a consciência é mãe da responsabilidade. Quanto mais consciência nós temos do respeito, do direito, do nosso direito que nós queremos ver respeitado, quando nós olhamos para o outro, reconhecemos também o direito do outro de se desenvolver, de evoluir, de crescer, de ser acolhido, de ser respeitado, a gente entende que esse é o caminho. E Jesus, nesse universo de diferenças, ele traz uma luz para todos nós. Como conviver? Como respeitar o outro? A Cristina Kerr, também especialista nessa questão de diversidade e inclusão, ela traz uma temática que ela fala também a questão do preconceito, dos vieses inconscientes. E o que ela diz sobre viés inconsciente? Ela diz que o nosso cérebro, ele tem uma necessidade de categorizar e catalogar tudo. E nós sabemos que o nosso senso de julgamento, ele é bem automático. A gente olha, a gente gosta, a gente não gosta, a gente julga como sendo bom, como sendo mal. E ela diz que esse sistema do cérebro de querer catalogar, de querer rotular, muitas vezes ele gera um sentimento do preconceito, que é oriundo, segundo ela, de crenças e também de estereótipos, que entendem que determinadas pessoas, de determinadas características, são boas, são ruins, são confiáveis ou não. E ela dá um exemplo da vida dela. Ela fala que essas crenças, elas vêm muito desde as relações familiares, das relações escolares com os professores. E ela dá um exemplo bem interessante dessa importância de desconstruir, e como a experiência do dia a dia proporciona essa desconstrução desses paradigmas, desses preconceitos. Ela dá um exemplo, diz que sempre quando ela viajava com o pai, pegava uma estrada e viajava com o pai sempre dizia, quando via grupos de motoqueiros na estrada, que ela deveria se afastar porque eles eram perigosos. Desde criança ela fala que ela traz essa percepção. E essa percepção ela foi desconstruída a partir do momento em que ela diz que houve um acidente, e ela relata que ela também estava envolvida nesse acidente, e que esse grupo de motoqueiros foram aqueles que pararam e socorreram as pessoas, inclusive ela. Que a partir deste momento em que ela tinha uma ideia, uma construção que lhe foi passada de perigo, de desconfiança, essa crença que limitava a consciência dela foi desconstruída. E a partir daí, ela não teve mais esse sentimento em relação a essas pessoas, a esse estereótipo, com essas crenças que ela teve. Eu achei muito importante porque a gente, através das experiências humanas, nós vamos tendo a oportunidade de desconstruir. Só que nós temos que
para que nós possamos criar pontes com aqueles que pensam diferentes, que são diferentes, que têm culturas diferentes, crenças diferentes. Nós precisamos dar oportunidade de conhecê-los. Porque se a gente faz um julgamento prévio e não abre um caminho para se aproximar, dialogar, conversar, compreender e respeitar, a gente não vai poder crescer. Nós tivemos um exemplo aqui, como eu disse, desse encontro ecumênico. Podemos compreender uma diferença de crença, mas que de muita espiritualidade. Nós sabemos, a doutrina espírita nos deixa muito claro a importância que diversos caminhos, cada religião ela representa um caminho, uma forma de ver, uma forma de se conectar com o divino, com o sagrado. Poder nos aproximar e não nos afastar, poder reduzir a nossa ignorância, porque ignorar é não conhecer, nos possibilita mudar esse paradigma, mudar esse olhar. E aqui eles relataram hoje que eles inclusive têm uma vestimenta típica, que eles em branco, com as rendas, né, com os adereços, e que eles se sentem, quando vão ao supermercado, muitas vezes, eles sentem o preconceito, a curiosidade, a incompreensão, e eles gostariam de simplesmente serem, né, sentirem reconhecidos. Quando há esses encontros e possibilitam esse entendimento, sem entender que a nossa religião deve ser a predominante, porque nós entendemos que para nós ela nos cabe e nos veste melhor, mas para o nosso irmão, aquele ritual, aquele sistema, aquela música, é relevante para ele, é importante, aquilo conduz à espiritualidade dele. Então é importante que nós conheçamos, que nós possamos nos aproximar, possamos dar abertura para isso. Guilherme Bara, que eu mencionei há pouco, ele é um deficiente visual e também trabalha com essa questão da diversidade e inclusão. E ele diz uma coisa muito relevante sobre o preconceito. E ele menciona, ele fala que ele trabalha com todas as militâncias, né? Com os grupos minoritários, mas ele fala que em todos eles há preconceitos uns em relação aos outros, indistintamente, o que mostra que isso muito é da nossa natureza humana, muito proveniente desse olhar da gente entender que a nossa visão de mundo deve predominar, que essa é a verdade, que nós somos o detentor dessa verdade, mas não, cada um tem seu modo de viver, e todos merecem respeito, merecem acolhimento. E até ele diz uma frase que eu acho muito importante, ele fala assim que a gente não precisa entender, e a gente não precisa nem concordar, mas ele diz que a gente precisa respeitar. Isso serve para qualquer coisa. O respeito, se a gente fala de amor e a gente olha para Jesus e fala desse amor incondicional de que Jesus tanto nos diz no seu Evangelho, para que esse amor possa em algum momento se apresentar, primeiro a gente tem que adubar o nosso íntimo com respeito. Respeito de entender que a diferença é natural. Natural desde o princípio, como espíritos que possuem experiências diferentes, até a manifestação na matéria, nas nossas condições temporárias, que são nossos veículos de manifestação, que é o nosso corpo, porque em algum momento a gente vai deixar esse corpo. Na lei de igualdade, lá do livro dos Espíritos, no último tópico, fala da igualdade perante o túmulo, e ali é um lugar onde a nossa veste física, a gente se despe da veste física, e toda aquela ilusão do que a gente achava que a gente era, fica ali. Todos nós somos espíritos. A nossa condição socioeconômica, a nossa condição cultural, racial, a nossa orientação sexual, isso nenhuma relevância tem para o espírito. O amor sim tem relevância, o respeito tem relevância, e o que nós desejamos alcançar nessa experiência é encontrar
através do exemplo e da luz que Jesus nos oferece, um olhar que transcenda a matéria, que reconheça o outro como nosso irmão, e trazer isso para o nosso coração, para o nosso sentimento, desconstruindo gradativamente os preconceitos que nós temos. Cláudio Duzic, eu comentei também, ele tem uma deficiência física motora, ele muito inteligente, e ele relata uma experiência também muito interessante em relação ao nosso preconceito com a questão da capacidade das pessoas. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa com alguma debilidade motora, alguma questão, a gente coloca para ele uma certa limitação de até onde ele pode chegar. E a doença que ele tem, o Cláudio relata, que é uma doença que gradativamente ele vai perdendo os movimentos do corpo. É algo muito parecido com o Stephen Hawking. Às vezes o corpo vai se atrofiando e ele relata, ele aparece, todo encurvado numa cadeira apropriada para ele. Eu acho que o único movimento que ele tem é com uma mão. E ele fala que a única coisa que ele consegue fazer é mexer um mouse. E ele tinha muita vontade de fazer a faculdade, de estudar, de se desenvolver, como a gente falou aqui, um desejo de todos. E ele sabia que gradativamente ele ia perder a capacidade locomotora. E os pais tentaram demovê-lo da ideia de fazer a faculdade. Ele fez psicologia, se formou em psicologia. E ele fala de um passo de cada vez. Ele fala. Primeiro, qual que é o primeiro passo? Vestibular. E ele vai relatando, passo a passo, como ele vai vencendo os obstáculos que a sociedade, que os outros disseram para ele que ele não poderia, ou que ele não alcançaria. E nessa vontade, nesse desejo dele de florescer, de poder se comunicar, porque a partir do momento ele fala que a única forma disponível era aquele pauzinho, onde você coloca um pauzinho na boca ou na testa e você vai clicando no teclado para poder se comunicar, para poder escrever o que ele pensa. E ele falou assim que isso é muito dificultoso, muito demorado, e ele criou um sistema chamado Mouse Key. Ele começou a estudar os livros de informática e ele falou que ele observou que do mesmo jeito que tem um sistema, a calculadora que nós temos no Windows, onde a gente, com o mouse, a gente clica nos números e o número aparece, com base nisso ele desenvolveu o tal do Mouse Key. Através dele, criou esse sistema, ele criou um teclado virtual com diversas possibilidades de construção, quando ele coloca o A, tem o A com tio, várias construções que agilizam muito a comunicação. E ele diz assim que ele criou esse meio, facilitou muito para a vida dele, com certeza também facilitou para muitas pessoas também que vivenciam essa dificuldade. Então aí é uma questão, que a gente dá um exemplo mais uma vez, da gente desconstruir essa questão da limitação. No caso do deficiente, quando a gente olha e diz que ele não é capaz, e ele foi e construiu, vencendo tudo aquilo que diziam para ele que ele tinha limitação. Ele criou um novo método de comunicação diante das suas dificuldades, usando a sua inteligência, a sua capacidade, dizendo para nós que por mais difícil que pareça, que ele poderia simplesmente estar confortável naquela condição, mas ele não, ele quis mais, ele quis se desenvolver, ele se formou em psicologia, ele adotou através desse sistema um meio de comunicação. E é assim que deve ser feito. Todos nós temos o direito de nos desenvolver. É necessário que essa acessibilidade seja construída. No direito, a gente fala tem a questão da igualdade, do direito, que a gente tem a igualdade, todos serem tratados de forma igual na medida de suas desigualdades. Para que essas desigualdades sejam superadas, é importante que elas sejam reconhecidas e sejam criados meios para que as pessoas possam se desenvolver. No caso dos deficientes, acessibilidade. E a gente pode estender a isso para todas as outras questões de que dificultam o acesso, talvez ao conhecimento, à informação. Vamos lá então para
o Evangelho. O que a doutrina espírita nos traz, então, nos orienta em relação a essa questão do respeito? Lei de justiça, amor e caridade. Ela está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, e é uma lei que ela está em conjunto, ela não está ali por acaso. A questão 875 fala sobre a definição de justiça: respeito aos direitos de cada um. Respeito ao direito de cada um, está bem específico. Respeitar, entender, compreender que aquilo que eu quero para mim, que eu desejo para mim, eu também tenho que entender que é direito do outro. Justiça, amor e caridade. No que consiste a caridade e o amor? Qual a questão 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Respeito, benevolência, sermos tão bons quanto podemos ser para com os outros, para com todos. Não são todos que nós gostamos, todos que pensam como nós, todos que têm a mesma orientação, a mesma ideologia, mas são todos. Esse é o caminho. Kardec, ainda no comentário a essa questão, ele acrescenta: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Questão 887, o grande desafio da humanidade. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos está na questão. Não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Está na questão. E a resposta: amar ao outro é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, pois pela vingança nos colocamos abaixo deles. O inimigo, o que é chamado de inimigo, adversário, é aquele que nos confronta, aquele que nos possibilita olhar de uma outra maneira, entender o mundo de uma outra forma, sabendo que há visões de mundo diferentes. E no momento que nós vivemos de tanta polarização, onde se fala tanto de verdade, e a gente, como disse, cada um manifesta um universo particular. Todos nós temos a nossa verdade, mas qual que é a verdade na qual podemos confiar? A minha verdade, com os meus preconceitos, com as minhas imperfeições? Como eu posso ver com clareza? Porque o que nós fazemos muitas vezes? Apontamos o cisco no olho do outro, enquanto há uma trave nos nossos olhos. E essa trave, ela é esse conjunto de preconceitos que trazemos conosco. E se a gente quiser ver com clareza, a gente tem que remover essas traves. Essas traves são as nossas crenças, nossos preconceitos, nossos paradigmas. É importante que nós olhemos para dentro de nós
e gradativamente possamos entender que o outro, assim como nós, tem o direito de florescer e ser o melhor que ele puder ser, para que ele possa ser útil para a sociedade, assim como nós desejamos ser também, pois assim todos teremos condição de crescer e evoluir. E Jesus diz sobre verdade, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele vai voltar e vai conduzir as pessoas? Não. Ele quer dizer que o exemplo, o seu evangelho de amor, o amor incondicional, os seus ensinamentos sobre amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, amar ao próximo como eu vos amei. Esse é o nosso desafio. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso se a gente não consegue muitas vezes nem se relacionar, nem nos aproximar? Porque esse é o mundo da diversidade. Todos nós somos diferentes. Qual o caminho que nós vamos abrir? Nós vamos abrir nossa consciência para entender a importância do outro. Todos nós temos os mesmos direitos. A verdade do Cristo, então, é o amor. É o amor incondicional, para que ele possa se apresentar em nossos corações, em nossas consciências. É necessário que possamos vencer as nossas más tendências, reconhecendo as nossas trevas interiores, nossa escuridão, lançando luz sobre elas e desconstruindo, como nós dissemos aqui hoje, preconceitos que nós trazemos e muitas vezes inconscientes, porque ouvimos de nossos pais, professores ao longo da vida. Isso quase se incorporou na nossa personalidade e a gente nem se dá conta disso. A reencarnação, sobretudo, é uma oportunidade que temos de experienciar e de nos relacionar com o outro, vivendo uma experiência, muitas vezes, parecida ou similar com aquela que um irmão viveu, e que nós, por não termos compreendido aquela diferença, por nós termos agido com preconceito, com discriminação, marginalizando e não dando oportunidade a ele, a reencarnação nos proporciona, por meio da lei de causa e efeito, a condição de estarmos aqui novamente, naquela condição. Se eu não compreendi o deficiente, talvez eu tenha a oportunidade de nascer com alguma debilidade que vai me limitar. E quando a gente sente na pele a dor do outro, a consciência se expande. E essa é a grande oportunidade que nós temos. As diferenças são naturais. Deus se manifesta em cada um de nós. E quando a gente diz, Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo e a Deus, ele quer dizer, Deus está no outro, assim como está em você e assim como está em cada um. Se você quer ver Deus, glorificar Deus e amar Deus, ame ao outro próximo, pois aquele próximo é uma manifestação de Deus. Deus se manifesta através das suas criaturas, cada um com as suas especificidades, com as suas particularidades, com a sua diversidade. Quando nós pudermos olhar as pessoas como Jesus olhava, porque Jesus olhava com a gente com um carinho, com um grande amor, reconhecendo que aquelas pessoas, que aqueles irmãos que estavam ali na frente dele, diante da ignorância, do desconhecimento, das suas imperfeições, não tinham clareza, e ele olhava as pessoas não pela maneira como elas se manifestavam naquele momento, com agressividade, com incompreensão, com intolerância,
Ele olhava o potencial de cada um. Todos nós temos essa luz, essa centelha divina dentro de nós, essa riqueza que merece ser compartilhada. E nós precisamos ter esse olhar, esse coração e essa mente aberta ao diferente, pois assim saberemos que será desconfortável, seremos confrontados, mas será uma ótima, excelente oportunidade para evoluirmos, para crescermos, para aprender, olhando para o Evangelho de Jesus e seguindo sobretudo o seu exemplo, fazermos o que ele fez, buscarmos fazer diante das nossas limitações o que ele fez, num processo gradual, mas contínuo. E era essa a mensagem da noite, a importância do outro no nosso crescimento. Quando olhamos para o outro e damos e abrimos a possibilidade de comunicação com respeito, dando ao outro e compreendendo toda a dignidade que ele precisa para viver uma vida plena, sendo respeitado, não sendo agredido por ser diferente, nós começamos a manifestar esse amor que Jesus tanto nos diz, esse amor incondicional. Certo? Muito obrigado. Agora eu quero chamar o Dorvanil aqui, que vai fazer a nossa oração final. Lembrando que no fundo do salão temos água fluidificada, todos que quiserem, tá? Boa noite a todos. Que Jesus continue conosco nesse final de reunião. Momento de fazermos a nossa introspecção, entrar dentro de nós mesmos, ao entender o que ouvimos a respeito da divisão em que vivemos na atualidade, divididos em grupos, quando na verdade somos grupos formados de individualidades. E é justamente estas individualidades que Jesus chama para o seu rebanho, dirige ao encontro de Deus, nosso Pai, ao dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele fala ninguém, naturalmente, ele está falando de uma individualidade. E esta individualidade somos nós. Que as estatísticas, que a ciência social ou as ciências sociais dividiu em grupos, formando maiorias e minorias, provocando um tanto mais o orgulho através do preconceito de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. O que nós ouvimos a respeito fala disso. Fala da nossa individualidade, de nós como cristãos, individualmente,
encaminharmos para Deus, seguindo Jesus. E a oração que fazemos ao final das nossas palestras tem esse objetivo de falar ao ímã do ser de cada um de nós, para que possamos mudar as nossas rotas, assim como João Batista falava quando batizava as pessoas no Rio Jordão. A oração de Francisco de Assis tem esse objetivo, pois dá-nos uma noção de rota daquilo que devemos fazer para que possamos nos tornar realmente cristãos cristalinos, enquanto encarnados vivenciamos as pedras, os tropeços, as dificuldades, mas sempre iluminados por aqueles que Deus enviou e envia sempre para nos orientar. Quanto à passeata pela paz, vamos entender então, ouvindo a oração de Francisco de Assis, quando ele nos conclama, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é tanto que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Senhor Jesus, que essas palavras possam entrar no ímã do nosso ser e que de tanto ouvir possamos passar a exemplificá-las daqui para frente, ou continuarmos daqueles que já vinham melhorando a sua imagem através do instrumento da paz. A paz seja com todos nós nesse instante, e que todos possamos retornar aos nossos lares com os corações pacificados, pensando sempre numa manhã melhor. Que assim seja.